Amadinhos, tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Então, amadinhos, chegamos à aula 52. Trabalharemos hoje elementos de coesão, né? Coesão e coerência, beleza? Então, de olho na tela, vamos lá? Começando a aula 52.1, coesão e coerência, pronomes como elementos de coesão, certinho? E como sempre, a gente tem um texto, tá? Para iniciar a aula. Aqui um trechinho, né, da obra de Júlio Diniz, As Pupilas do Senhor Reitor. Foi publicada inicialmente em 1866, em forma de folhetim. E só no ano seguinte apareceria em livro. Seu caráter moralizador e a religiosidade que perpassa por todo o romance, a bondade capaz de chegar a extremos quase incríveis de sacrifício pessoal. São alguns dos ingredientes que transformaram em muito pouco tempo o autor, desconhecido em sucesso nacional. A calma da cidade do interior, Ova, Portugal, e a observação da vida simples das pessoas da aldeia propiciaram o aparecimento desse romance que, algum tempo depois, se tornaria um dos mais famosos em Portugal. Os capítulos são tipicamente folhetinescos, unidades narrativas com peripécias e final em suspensão. É um romance que está cheio de ironia bem-humoradas, tornando, apesar de moralista intencional, uma leitura mais agradável. Como costuma acontecer com os escritores românticos, Júlio Diniz também vê o mundo com as lentes do maniqueísmo. Assim, assenta sua obra em um jogo contínuo de oposições. Entre as principais destacam a cidade e o campo, a modernidade, a tradição, o desejo, o amor. Então, um pouquinho aqui, ó, ficou interessado na obra de Júlio Diniz, ó, As Pupilas do Senhor Reitor. Pois uma grande dica para leitura. Então, amadinho, olha aqui a nossa árvore do conhecimento, né? Ó, coesão, coerência, pronomes como elementos de coesão. Então, mais um conteúdo para você armazenar no seu HD, amadinho. Por isso que fala aqui a árvore do conhecimento. Ai, amada, eu já estudei isso. Então, você puxa lá no seu HD quando precisar deste conteúdo. Belezinha? E aqui nós temos um estudante representando vocês. Porque onde a gente busca conhecimento? A gente busca conhecimento em livros, na biblioteca. Onde mais a gente pode buscar conhecimento para a gente ter a nossa bagagem do mundo, através da experiência, conversando com as pessoas mais velhas. Onde mais, amadinho, você busca conhecimento? Vamos lá? Onde? Assistindo aos filmes. Também dá para trazer também conhecimento, beleza? Jornal, lendo revistas, conversando com pessoas mais velhas. Então, isto tudo traz o quê? A nossa bagagem do mundo, nosso conhecimento prévio. Então, aqui eis alguns questionamentos. Acompanha jornais? Acompanha redes sociais? Você é um bom leitor? Conversa com pessoas experientes? E aí? Tá fumaçando a cabeça, amadinho? Eu tenho certeza que você, estudante da NASA, estudante da mediação tecnológica, tenho certeza que você acompanha jornal, você é um bom leitor, acompanha as redes sociais e com certeza tem aquele bate-papo bem bacana com as pessoas mais experientes, tá certo? Muito bem. Atenção! A escrita de texto requer praticidade, conhecimento prévio do assunto abordado
e, sobretudo, técnicas. É isso aí. Então, esse conhecimento prévio a gente vai adquirindo, ó, com o passar do tempo, acompanhando essa questão, algum noticiário no jornal, alguma reportagem que você viu na rede social, ou uma troca de conversa com pessoas mais velhas. Então, isso daí traz o quê? Conhecimento prévio. E que aborda o quê? O conhecimento de mundo. Beleza? Por isso que na escrita tem essa exigência. Então, nessa questão, vamos ver, através desse conhecimento, vem o quê? A intencionalidade, né? Que vai exigir do produtor a construção de discurso coerente e coeso, né? Para que isso? Para informar, para convencer e pedir. E o que mais que nós temos aqui? A questão da aceitabilidade, amadinho, que dá-se conta da expectativa de que o receptor tem acesso a um texto coerente e coeso. Será que ele vai aceitar bem? Será que quando a pessoa escreve, a pessoa que está lendo gostou do seu texto? Né? O que você gosta? Qual a leitura que te chama a atenção? Tem escritor para tudo, né? Tem aquele escritor que gosta para a questão da autoajuda. Tem um escritor que já usa a questão do romance. Então, o público é bem amplo. Mas aí você tem que ver. Você vai direcionar a quem? A qual público? A situacionalidade de respeito à adequação do texto à situação sociocomunicativos, responsável pela pertinência e relevância do texto. A intertextualidade, que o texto deve interagir com outros textos. Como assim, amadinha? A gente já trabalhou aqui a questão da intertextualidade. É quando um texto dialoga, conversa com outro. Quando você pega uma história e fala, eita, isso daqui me lembra a história de Romeu e Julieta. Então, são pelas ações, né, pelo enredo. Então, a questão da intertextualidade é a conversa, não é mesmo? Então, vamos lá conhecer um pouquinho sobre isso aqui. O que é coesão, amada? Então, ó, a coesão está relacionada à questão lá da regência verbal, da concordância e semântica. Como assim? Então, quando eu falo dos elementos coesivos, aqui você vai fazer uso do quê? Daqueles mecanismos linguísticos. Quais são? Que faz aquela ligação do texto, de uma oração para outra. Então, esses daí são os elementos linguísticos, que são os elementos coesivos, são os elementos conectivos. Além disso, nós temos também a questão da regência, que a gente vai usar a preposição corretamente, com o verbo que pede, tá certo? Nós vamos usar também o pronome. Isso é a conjunção, então todos são elementos coesivos, né? Então nós temos aqui coesão é manter todos os itens ligados entre si, para que não haja problemas no entendimento. Olha bem, problemas no entendimento, né? Da mensagem tem a ver com o uso correto da regência, da regência tanto nominal quanto verbal. É a ligação harmoniosa entre os parágrafos. Então, nós temos aqui na hora da apresentação, que é a introdução, na apresentação, quando você vai fazer a sua redação. Você tem uma ideia, não é isso? E no primeiro parágrafo, você vai apresentar a sua ideia. Né? E lá, depois de apresentar, né, a sua ideia, o seu tópico, lá vai, na introdução, que vai ter o seu tópico frasal, e lá dentro você vai ter o desenvolvimento, não é isso? Os teus argumentos 1 e 2. E depois apresentou bonitinho o que você vai desenvolver na sua redação,
você parte para argumentar no desenvolvimento. Não é isso que acontece? Então, você vai fazendo sempre a ligação. Desenvolveu o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, agora você vai lá para o final, que você vai fazer o fechamento, que é a parte da conclusão. É onde você vai retomar lá a introdução, é mesmo que você apresentou, e depois você vai usar, né, os 6 elementos, né? O agente, né? A ação que vai fazer, como que será feita, para que vai ser feita. Não é isso? Não é assim? E com detalhamento, tá certo? Então, por isso que fala essa questão da coesão, ó, uma ligação para poder acontecer a harmonia do texto, tá certo? Se o seu texto foi usado corretamente os elementos conectivos, haverá uma progressão textual. A coerência tem a ver menos com a gramática e mais com a semântica, né? O texto deve ser mantido numa mesma linha de raciocínio, não deve se contradizer, a não ser o que o faça de propósito com o objetivo. Então, vamos ver isso. Elemento relacionado à lógica interna de um texto, isto é, assunto abordado tem que se manter intacto, sem que haja distorções, facilitando assim o entendimento da mensagem. Beleza? Então, aqui a questão da coerência. Agora, o mecanismo para a construção de um texto. Olha só, o que é importante, amadinhos? É importante ressaltarmos que o uso adequado dos conectivos. Olha só, como eu já havia falado, a coesão textual, mecanismo de estruturação do texto, presente 2 movimentos essenciais, retrospecção e prospecção. Tá certo? Agora, a construção de frase. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na garganta, amadinho. Para falar para vocês essa questão da construção. Quando no nível das frases a articulação se dá mediante o uso de pronomes, os quais fazem referência a elementos antes referidos, bem como das conjunções, uma vez que essas estabelecem distintas relações entre as orações, podendo ser de causalidade, temporalidade, oposição, consequência, condição, conclusão, entre outros aspectos. Então, quando você estuda lá na classe gramatical, né, as conjunções, né, lá tem conjunção, né, que é conjunção? É uma classe de palavra invariável. Aí você vê lá que tem conjunção coordenativa e tem conjunção subordinativa. Não é assim? Você estuda ela individualmente, aí depois lá na sintaxe, a gente começa a estudar o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Aí já vai ser, ó, que você vai perceber, ó, quando você usa, olha esse quando aí, que dá a ideia de quê? De tempo, né? Então você já começa lá, você quer dar uma finalidade, né, com objetivo, você vai usar conjunção que indique finalidade. Tá certo? Para que está acontecendo essa aula? Qual é ainda? Para quê? Ó? Para que você aprenda a usar corretamente os elementos, né, coesivos. Se você não usar corretamente, o que pode acontecer? Olha eu usando aqui com vocês na hora da conversa. Se eu já estou doido, se não usar corretamente, ó, vai ter o quê? Se, condição. Se não for usado, tá certo? E assim por diante. Então, tome nota aí. Então, essa questão dos elementos corrisivos tem a ver quando você quer dar uma ideia de causa, de tempo, de oposição, de consequência, condição, finalidade, conclusão. Aqui nós temos o seguinte, para mostrar
a vocês o quê? Ó, olha aqui o título, sem coerência e sem coesão. Ó, o barranco desaba. Fiz as tarefas. Ai, quantas aves há na cabeça? Aviões despejam bombas, caviar na boca de mendigo. Então aqui não houve, né? Não tem coerência, sem sentido, não há uma harmonia, entendeu? Então é um texto sem coerência e sem coesão. Viu só? Fica uma coisa solta. Não liga nenhuma frase com a outra, tá certo? É completamente diferente. Cada frase aí, o barranco desaba. A primeira tá falando que o barranco desabou. E a outra que fez a tarefa. Aí na outra fala, quantas aves na cabeça? Avião de despejo bomba. Ó, então sem nexo, né? Então você percebe aqui que esse texto aqui é sem coerência e sem coesão. Agora, amadinho, fiquem ligados, né? Amadinhos, fiquem ligados. Com coerência e sem coesão. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem sentido ou não. A noite caminha silenciosamente. Os moradores cansados deitam-se. Os policiais partem para a incógnita. Ignota, quer dizer. Ronda. O medo toma conta dos infelizes. Os ladrões iniciam seu trabalho. Talita experimenta a saia. Então aqui tem coerência, mas só que faltou aqui o mecanismo, né? Aqueles termos que faz a ligação, tá certo? Tem sentido o que está escrito ali, não tá solto, mas só que faltou o quê? Os elementos coesivos, são os elementos de ligação aqui. Porque quando ele fala que a noite caminha silenciosamente, tem sentido. Os moradores deitam-se. Você vê que a frase está bem estruturada, mas só que faltou o quê? Os elementos coesivos, tá bom? Para fazer a ligação. Então, tome nota aí, amadinho. Agora, a coerência. Olha só, aqui nós temos essa charge, né? Que você já sabe. Charge, cartoon, serve tudo para despertar o leitor em relacionado a certo assunto. É para criticar, entendeu? Às vezes para trazer informação. Será que você aí, leitor, você ouvinte, consegue entender? Olha só, coerência, TV digital ou analógica? Olha só naquele período, né? Olha bem aqui o que está acontecendo. Para mim, tanto faz. O importante é o conteúdo. Então, é o modo pelo qual os componentes do universo textual, ou seja, os conceitos e relações subentendidas ao texto de superfície, são mutuamente acessíveis e relevantes entre si. Então, aqui fazendo esse questionamento, assim, será que a questão, vamos trocar de TV, tirar a TV tubo, né, para a TV digital? Mas o que é importante para a sociedade? O que você vê aí? Uma família, não é isso? Uma família. E não fala que esse tipo de forno aí, eu vou falar forno, não sei se máquina de frango aí, que não é TV de cachorro, né? Que o cachorrinho fica ali só de olho, só querendo, né? Com aquela vontade de comer um franguinho assado. E aí, ó, TV digital ou analógica? Para mim, tanto faz. O importante é o conteúdo. Conteúdo aqui, fazendo relação aqui nessa imagem que está na TV tubo, o conteúdo é alimentação. Entendeu? Aí tem um sentido. Tá bom? E por que essa questão ocorre dessa questão de ser incoerente? Porque a sociedade está precisando do quê? Ver esse lado de alimentação, não essa questão
de assuntos supérfluos. Beleza? Conectivo no texto. A coesão textual depende do uso adequado dos conectivos, elementos responsáveis pelo encadeamento lógico das ideias de um texto. Tá certo? Então, a fazer uso, né, de elementos coesivos adequados. Qual conectivo que eu vou poder usar? Não adianta eu usar que é para causa e usar um conectivo que está dando ideia de finalidade. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Para não andar em corda bamba. Aqui nós temos aqui, essa questão dos elementos conectivos. Nós temos o tipo de aditiva, se usar conectivo aditivo, né? Ou conjunções aditivas. Qual é a relação que ela tem? De adição e soma. E quais são as conjunções que vão dar essa ideia de soma? Nós temos aqui, e, nem, não só, mas também, não só, como também, bem como, não só, mais ainda. Veja bem aqui, sua pesquisa é clara e objetiva. Quando eu falo clara e objetiva, não estão somando? Exatamente, tá bom? Então, eu tenho que usar, né, elemento conectivo de ideia de adição. Aí nós temos de adversativa, que é oposição, contraste, como tem aqui. Tentei chegar mais cedo, porém, não consegui. Tentei chegar mais cedo. No entanto, não consegui, né? Todavia, não consegui, mas não consegui. Você pode até substituir as conjunções, tá certo? Se quiser, for com a ideia de contraste ou oposição. Alternativa. Alternativa é exclusão e separação. Ou escolho agora ou fico sem presente de aniversário. Então, olha só, ou tem que fazer a escolha agora ou vai ficar sem presente de aniversário. Então, quais são as conjunções que você vai usar para a ideia de exclusão ou separação? Ou, ora, já, quer, seja, talvez, tá certo? E conclusiva, o próprio nome já diz, é de conclusão. Marta estava bem preparada para o teste, portanto, não ficou nervosa. Olha o portanto aí. Por isso, não ficou nervosa, né? Então, você vê aí, ideia de conclusão. Explicativa, explicação, justificativa. Não demore, que o filme já vai começar. Não demore, pois o filme já vai começar, porque o filme já vai começar, porquanto o filme já vai começar. Certinho? Estão percebendo aí? Então, você tem que usar conectivo com qual intenção? De adição, oposição, separação, conclusão, explicação. Aqui nós temos o seguinte, Embora Marcelo tenha saído de casa com certa antecedência, chegou atrasado ao estádio para assistir ao jogo que definiria os finalistas do campeonato, porque o trânsito estava congestionado. Então, você percebe aqui, o uso da conjunção dentro do texto. Então, esse texto aqui, ele é o quê? Ele tem coerência e usou corretamente os elementos coesivos. A conjunção, embora tenha a função de introduzir uma oração que encerra uma ideia de concessão, pois, apesar de ter saído de casa com certa antecedência, acabou se atrasando. O pronome relativo que tem como objetivo retomar o substantivo jogo, tem como objetivo retomar o substantivo jogo da oração anterior. Então, por isso que fala pronome relativo. O que está lá próximo? Jogo. Que definiria? O que definiria? O jogo. Causa, aí a conjunção porque inicia uma oração que exprime causa, porque o trânsito estava congestionado, não chegou a tempo para assistir ao início da partida. Beleza? Mais outra aqui,
Tenho vontade de aprender a cozinhar, mas preciso de alguém que me ensine. E aí? Tem vontade, mas não tem ninguém, né, que ensine, né? Na primeira oração apresentada, o termo mais estabelece uma ligação entre duas orações. Tenho vontade de aprender a cozinhar, mas preciso de alguém que me ensine. Então, esse mais aí, ó, mas ela não tem ninguém, tá bom? Falta alguém para ensinar. Então, dá uma ideia aqui de contraste, né? Representando tais recursos, configuram-se as conjunções, os pronomes e os advérbios. Olha só, temos aqui, ó. Observe bem esses termos de destaque em negrito, ó. A vida nos reserva grande surpresa, algumas boas, outras ruins. Nesse confronto, é preciso que estejamos aptos a enfrentar os obstáculos, como também nos deleitarmos diante dos momentos felizes. Belezinha? Então, aqui você tem o pronome, né? Algumas pronomes indefinidos, tem nesse, né, pronome demonstrativo e a questão do confronto também. Nesse confronto, beleza? Ele foi ao supermercado para comprar bolo e pratinho de plástico. Então, aí nós temos o quê? O exinho, a conjunção, ligando, né, termos com o mesmo sentido. Na segunda oração, nós temos o seguinte, o ex está ligando dois termos da mesma função, quando eu falei mesmo sentido, tá? Que é o objeto direto, bolo e pratinho de plástico. Tome nota, então, amadinhos. Temos aqui agora sem coerência e com coesão. Olha bem essa questão, sem coerência e com coesão, ou seja, tá sem sentido, mas tem nexo, porque foi usado o quê? Os conectivos, tá bom? João vai à padaria, o balcão é feito de madeira. A madeira foi extraída da floresta amazônica. A Amazônia é pura riqueza. Isso dá status a qualquer um. Também há status em ser poeta. A psicologia estuda esse fenômeno. Então, você vê aí que não houve coerência dentro do assunto, tá bom? Mas ela soube usar o elemento conectivo, né? O elemento coesivo. A coerência interna, né? Compatibilidade de sentido entre as partes que compõem o texto. Nós temos aqui, ó, o dinheiro não é tudo, mas é 100%. Falcão. Os jogos do Santos no Campeonato Nacional serão realizados na Vila Belmiro, desde que nosso campo tenha boas condições físicas. Então, aqui está falando o dirigente do Santos. Então, a compatibilidade de sentido entre as partes do texto. Aqui, coerência no nível sintático e semântico. Agora, aqui para vocês, essa questão da coerência, nós temos mais um texto aqui, ó. Observe essa imagem aqui, amado. Ó. E nós temos um casal, né? Dois senhores, vamos dizer assim, né? Aí fala o seguinte: e aí, gatinha, vamos dar um rolê? Sai fora, maluco, não tá vendo que eu tô de bode? E aí? Há uma coerência, né? Aqui você percebe que não está sendo coerente, porque é relacionada à pessoa do discurso, tá bom? Que você olha que essa fala não é de uma pessoa com mais experiente, mas sim é uma fala de pessoas mais jovens, tá certo? Então, aí você já percebe, né? A outra, roubei porque subjaz em minha alma uma vontade incontrolável, tá ligado? E aí, gatinha? Então, aqui também, essa questão, né? Coerência no nível da linguagem, tá bom? Nível da linguagem. Beleza? O que nós temos aí? Essa questão, quando uma pessoa faz um meliante,
É claro que a linguagem dele vai ser completamente diferente daqui, tá certo? Porque o que a gente espera? Que às vezes a pessoa não frequentou a escola, fala muita gíria, isso daí é desse público. Aí a pessoa com mais experiência, que no caso desse casal de idoso, é claro que não vai ter essa fala, tá certo? Não terá essa fala, tá bom? Então, vamos lá aqui, amadinho. Então, fique ligado. Agora, coerência narrativa. Compatibilidade de sentido entre os elementos que compõem a narrativa. A questão do tempo, personagem, espaço e o que os cerca. Aqui nós temos o seguinte, em Ouro Preto, Josibaldo treina todos os dias, correndo como louco, passa pelos transeuntes como um foguete. Josibaldo é conhecido como perna de aço. Esse anônimo atleta consegue correr 60 quilômetros em um só dia. Detalhe, toma cerveja todas as noites. O nosso herói nasceu dia 3 de março de 1902, que é do signo de Peixe. Então, aqui você percebe que houve uma coerência narrativa, né? A sequência a sequência cronológica, a sequência temporal. Agora, coerência argumentativa. O texto obedece a uma progressão lógica e quando os argumentos sustentam a tese do enunciador. Vamos lá. A violência escolar é um problema que envolve toda a comunidade, do núcleo familiar ao convívio em sociedade. É o Estado, contudo, o responsável por oferecer as condições necessárias para a redução do problema até a sua quase eliminação. Cabe à sociedade interferir para que o Estado desempenhe de maneira satisfatória o seu papel e evite que problemas como a violência na escola prejudiquem o desenvolvimento da comunidade. Em suma, o problema só terá fim com o envolvimento conjunto da sociedade e o Estado. Então, quando tem coerência, você percebe a progressão textual. Você percebe aqui que ele usou os elementos, né, coesivo. Ele fez aqui também a questão da concordância, da regência verbal adequadamente. Beleza? Por isso que fala a coerência argumentativa. Que está dissertando, né? Argumentando. Agora, a coerência temporal, quando se respeita a progressão temporal dos fatos. Vestiu a calça com pressa, saiu, ligou o carro e disse adeus àquela casa que não soube atendê-la. Então, há uma sequência temporal. Agora, coerência, verbo, visual. Olha só, compatibilidade de sentido entre a verbal e o visual. Aqui, esta frase está dizendo isso aqui, isto não é um cachimbo. Mas ó, isso não é um cachimbo porque fala assim, porque é uma obra de arte. Beleza? Então, essa questão de sentido entre o verbal e o visual. Temos aqui também a coerência visual, quando as imagens que compõem o texto se harmonizam no sentido. Aqui, a coerência visual. E, amados, então, nessa questão, vamos lá para o nosso momento hora de produzir, né? Que é o trabalhando o gênero. Para ver essa questão, né, de trabalhar a coerência e os elementos coesivos, coerência e coesão, nada melhor do que você produzir um texto, tá certo? Um texto dissertativo com o tema desigualdade social no Brasil, tá bom? Então, a diferença entre as diversas classes sociais estão intimamente relacionadas com a má distribuição de renda. Importante entender as causas, né, as consequências da desigualdade social. Então, o texto dissertativo é composto por 3 partes essenciais. A introdução, que você vai apresentar o seu texto, né, as suas ideias. Aí, lá no desenvolvimento, você vai fazer a defesa de sua ideia. E, no final, você vai
fazer a sua proposta de intervenção sobre o que você desenvolveu. Aqui, os maiores exemplos de desigualdade social no Brasil, nós temos aqui. Aí tem vários itens que você pode pegar daqui, tá bom? A questão da favelização, desigualdade alimentar, falta de saneamento básico, ensino de baixa qualidade, menos formação, desemprego, precariedade na saúde pública, precariedade do transporte público, falta de acesso à cultura, tá bom? E se você quiser pesquisar sobre o tema para desenvolver, também fica a dica. Belezinha? Então, amadinhos, ficamos por aqui no nosso conteúdo. Daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão. Até lá!